Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Beshem Yeshua HaMashiach, bendito é o nome do nosso Mashiach. É aquele que vive e que reina para todo sempre. Que o Criador, aquele que é o Rei da vida, que faz o impossível tornar-se possível, esteja neste momento envolvendo a sua vida, sua casa, sua família. No nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom a todos. Um excelente dia para todos. Dia de Shabbat. Que o nosso Rei, Salvador, o Todo-Poderoso esteja envolvendo a sua vida, sua casa, sua família com toda sorte de bênção. Eu quero falar de uma parábola não, porque parábola é uma história fictícia usada para ilustrar um fato verdadeiro. E uma parábola, ela segue algumas regras. Uma parábola, os personagens dela jamais podem ter nomes. Do momento que dá nome aos personagens, deixou de ser uma parábola. Ou é uma história verídica, ou é uma mentira. E nós sabemos que o mestre não mentiu nenhuma vez. Ele não mentia jamais. Porque ele é a própria verdade. Então, é uma história verídica que ele estava relatando de algum acontecimento. E ele falou a respeito de um homem que mendigava, muito pobre. E além de ser muito pobre, ele era leproso. Ele era coberto por tsaraat, uma espécime de lepra. Não é bem a lepra que se conhece hoje como a hanseníase, mas é um tipo de lepra, que é a tsaraat. E esta lepra consumia, destruía a carne daquele homem por nome de Elazar. E próximo da onde aquele mendigo ficava, também ficava um homem muito rico. Esse homem muito rico não se menciona o nome dele, porque ele representa uma grande gama de pessoas da sociedade hoje. E Elazar representa pessoas que são desprendidas do materialismo, que são desprendidas do apego do mundo. E esse homem chamado Elazar, ele não tinha absolutamente nada. Ele vivia próximo à casa de um homem muito rico, que tinha muitas posses. E esse homem muito rico, ele poderia sim ajudar Elazar, porém Elazar nunca exigiu nada dele. Mas ele sempre estava ali próximo daquele homem rico. E aquele homem rico passava dia após dia, e Elazar estava ali. E aquele homem rico muitas vezes cuspia, desprezava. Havia uma mentalidade no passado de que se uma pessoa era pobre, é porque o Eterno castigava aquela pessoa. Se uma pessoa não tinha posses, não possuía méritos, coisas, porque infelizmente na sociedade de Nimrod, a pessoa vale o que ela possui. Se ela tem posse, ela é uma pessoa bem vista pela sociedade. Agora, se ela não tem nada, então ela é uma pessoa desprezada.
E isso não acontece somente hoje. Mas desde a época que Yahushua contou esta história, esse fato, aquele homem rico, ele foi posto ali, próximo. Na verdade, Elazar foi posto próximo àquele homem rico, para que aquele homem rico, pelas suas obras, pudesse fazer algo pela sua salvação. O motivo do Eterno ter colocado o mendigo Elazar, aquele mendigo chamado Elazar, que não tinha apego a nada, que se satisfazia com o pão de cada dia. O Eterno colocou aquele mendigo próximo daquele homem rico, para que aquele homem rico pudesse, pela sua obra, fazer algo pela sua salvação, ter algum mérito diante do Eterno no dia do juízo. Hoje acontece muito isso. O Eterno coloca pessoas necessitadas próximo de outras pessoas, justamente para que aquela pessoa, pela sua obra, venha fazer algo, para que ela venha apresentar esse algo no dia do juízo. No capítulo 26 do livro de Matitiahu, fala que Yeshua vai dizer: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E aquelas pessoas que muitas vezes ignoram uma pessoa necessitada, muitas vezes, além de ignorar aquela pessoa necessitada, ainda às vezes acaba tirando um pouquinho que aquela pessoa tem. Ela podendo ajudar, ela não faz. Por isso está escrito que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Ele comete pecado. Olha só. Então aquele homem rico, muito, entre aspas, próspero, dias após dia, ele levantava, via Elazar ali próximo da sua casa, Elazar passando necessidade, Elazar com fome, e havia cães à volta de Elazar. E mesmo aquele homem rico podendo internar Elazar, podendo pagar para alguém fazer uma limpeza nas chagas de Elazar, ele não fazia nada. Ele não fazia nada. Muitas vezes ele até criticava: por que esse mendigo está próximo à minha casa, à minha mansão, à minha estalagem, por que esse mendigo está aqui? E aquele homem chamado Elazar estava ali na necessidade. E pode ter certeza que o Eterno falou quantas vezes no coração daquele rico: socorra Elazar, ajude Elazar. Faça algo pela tua salvação. Porque quando alguém ajuda alguém, ela não está fazendo para aquela pessoa, ela está fazendo por ela. Quando alguém estende a mão para um necessitado, para alguém que precisa, ela não está fazendo para aquela pessoa, ela está fazendo por ela mesma. Que muitas vezes aquela bondade, aquele ato de tzedakah que aquela pessoa faz, supre uma brecha, acaba intercedendo por aquela pessoa, para que o mal não toque naquela pessoa. Então Elazar estava ali, e um dia, como aquele homem rico não fez nada por Elazar, um dia Elazar veio a falecer. Elazar faleceu, e o rico
Até talvez, não estou afirmando, mas provavelmente ele achou bom que a prefeitura veio recolher o corpo de Elazar que estava ali na rua. Agora não vai mais feder perto da minha casa. E algum tempo depois o rico também morreu. E o rico passou pelo juízo. O rico passou pelo julgamento. E o rico foi mandado para o lago que arde com fogo e enxofre. Não porque ele tenha feito algum mal, mas porque ele não fez bem nenhum. Né? Ah, mas eu não roubo, eu não mato, mas também não faz nada de bom. Não ajuda ninguém. Não faz nada de bom e ainda muitas vezes critica, fala mal, julga, que muitas pessoas gostam de julgar os outros. Lázaro, você tá aí porque você tá pagando, isso aí deve ser para pagar algum pecado que ele deve ter cometido. Tem gente que é assim, gosta de julgar as pessoas, né? Além de não fazer nada de bom, e ainda julga as pessoas, maltrata as pessoas, humilha as pessoas. Só que, porém, Elazar também, que tinha morrido, aquele homem, quando ele chegou lá no inferno, vamos dizer assim, ele olhou para cima e viu Elazar no seio de Abraão, em um local muito bom, águas cristalinas, árvore da vida. E aquele homem gritou: Abraão, eu acreditava em você, Abraão. Abraão, eu era um religioso. Todos os Shabat eu ia na sinagoga. Abraão, aqui é muito quente. Peça para que Elazar molhe o dedo, cheio de lepra. Porque o orgulho só é quando a pessoa aparentemente está bem. A pessoa orgulhosa, prepotente, mas quando a coisa azeda, aí acaba o orgulho, né? O mundo é uma roda gigante. A mesma hora que você está em cima, você pode estar embaixo. Está sempre girando. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Então não despreze aqueles que estão embaixo, não. E não despreze também aqueles que estão em cima. Seja humilde para com todos. Elazar, Abraão disse para aquele homem: não pode. Enquanto você naquela terra teve de tudo, podia ter ajudado Elazar, poderia ter socorrido um necessitado, poderia ter feito algo, não por Elazar, mas por você. Você não fez nada. Enquanto Elazar, ele dividia até a fatiazinha de pão que ele ganhava de alguém com os cachorros que lambiam as suas chagas. Elazar, ele não negava nada para ninguém. Elazar, ele não tendo nada, o pouco que ele tinha, ele fazia alguma coisa para o próximo. E aquele homem disse: então permita que eu volte e que eu avise meus irmãos que vivem do mesmo jeito que eu vivia. Aí Abraão disse: já tem os profetas, já tem os pregadores. Se vocês não dão ouvido aos pregadores, vocês vão dar ouvido a quê? A um morto? Se aparecer um morto para alguém, a pessoa sai correndo, em vez de dar ouvido a ele. Ah, mas se um morto falar comigo, morre, desmaia. Então faz o bem enquanto você pode, porque amanhã está na mão do Eterno e só Ele sabe do dia de amanhã.
Faz o bem enquanto você pode. Para todos. Para todos. Você nunca sabe quando que a tua roda gigante vai parar. Pode parar no meio, pode parar em cima ou pode parar embaixo. Você nunca sabe aonde você vai estar na roda gigante. E ela está girando. Então faça o bem para todos, para que aonde esta roda parar, você venha ter o mérito para estar no seio de Abraão, para estar no colo de Abraão, para ser no dia do juízo, entrar na maravilhosa cidade santa, e lá você vai ver Abraão, Isaac, Jacó, ali você vai ver Yosef, ali você vai ver todos aqueles que viveram pela fé fazendo o bem ao próximo. Abraão, ele fazia o bem ao próximo, sempre fez. Quando o Eterno apareceu como homem na casa dele, ele mandou matar terneiro, mandou matar carneiro. O temor dele era tão grande que ele preparou um para cada um do alimento e serviu aqueles homens. Abraão servia, mesmo ele sendo grandemente próspero, porque o problema não é ser rico, o problema não é ter dinheiro, o problema é o orgulho, é a prepotência, é a arrogância, é se achar melhor do que os outros. Esse é o problema. Poderoso Criador dos céus e da terra, que esta palavra tenha falado ao nosso coração, ao coração de todos que estão me vendo. Pai querido e Pai amado, eu quero orar neste momento, Pai, por todos que estão doentes, por todos que estão nos hospitais, por todos que estão sofrendo, padecendo. Pai, estenda as tuas mãos e toque em cada vida, curando o doente, libertando o cativo e prosperando o necessitado. Assim eu declaro todos abençoados, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória ao Todo-Poderoso. Tome posse. Seja um Elazar. Humilde, mesmo tendo tudo, não se sinta, mas deixa o Eterno crescer, ser engrandecido através daquilo que ele te deu. Shalom, Shabbat Shalom.